Olá, alunos e alunas. Bom, hoje nós falaremos um pouco sobre arte no Egito. A arte egípcia ela é marcada pelo aspecto mortuário, né? Então, assim, a questão da valorização da morte, né? Então, assim, a celebração da morte. Aqui tem um exemplo que é a máscara mortuária de Tutancâmon, né? Uma peça com mais de 100 quilos de ouro. Tem, né, as ornamentações, eles tinham uma preocupação muito forte com a ornamentação. E além disso, nós temos, né, como obra do Paz, um dos monumentos mais conhecidos, mais consagrados, né? Então, assim, acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho, que são as pirâmides egípcias, né? Então, essas aqui são as obras do Paz. Né, no conjunto é a obra do Paz, né? Pirâmides de Gizé, Quéops, Kefren e Miquerinos. Além delas, nessa região, nesse complexo, ainda tem a esfinge, que é super tradicional, e tem essas mastabas, que são dos familiares dos faraós que foram enterrados. Cada um foi enterrado em uma delas. Elas são consideravelmente grandes, a maior de todas tem mais de 130 metros de altura. Aqui não dá pra gente ter uma referência, tá? Essa pessoa provavelmente está muito distante. Essas duas pessoas e o camelo, eles estão distantes, então a gente não tem muita noção. Mas a gente vai falar um pouco sobre a cultura no geral, sobre os aspectos politeístas e analisar, claro, né, o estilo de arte que compõe esse arte no Egito. Temos uma grandíssima convidada, que é minha irmã, que por sinal conhece o Egito, então ela tem, né, uma opinião, uma vivência, né, uma experiência sobre o país. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão da estética, sobre a arquitetura, sobre os monumentos mais importantes. Começamos aqui com essa imagem pouco conhecida, né, que é a máscara de Tutancâmon, que é uma máscara que tem mais de 100 quilos de ouro, e além disso tem um acabamento, né, azulado, que é uma das coisas que marca a cultura egípcia, né, o azul, essa tonalidade de azul. Eles foram uma das poucas civilizações que utilizaram, e aí marca bem, né, dentro da construção visual, que além disso tem contraste visual. E aí, Carla, se apresenta um pouquinho. Oi, eu sou irmã da Isa, irmã mais velha. A gente foi para o Egito em 2016 e a gente teve a oportunidade de conhecer a máscara do Tutancâmon pessoalmente. Não conseguimos tirar foto porque é super proibido, porque é um objeto de muito valorizado, não só no Egito, mas acho que ele é importante no mundo todo. Então, como é um objeto egípcio que ainda está dentro do Egito, eles têm um tratamento diferenciado. A gente conheceu, ele ainda estava dentro do Museu Egípcio, que é um museu que guarda muita coisa, as relíquias, as joias dele, apesar de ele ter sido, a tumba dele ficar em Luxor, à beira do rio Nilo, a máscara e todos os objetos que foram encontrados na tumba dele estão hoje no Museu Egípcio, que fica no Cairo. Inclusive, eles estão construindo, desde aquela época a gente já estão construindo um novo museu, porque o museu egípcio, ele ainda tem uma estrutura um pouco simplória para guardar objetos tão importantes para a humanidade. Inclusive, isso é uma das coisas que eu e Carla debatemos bastante, né? A gente fala, por incrível que pareça, muito sobre peças artísticas, valor, enfim. E a gente questiona muito essa coisa do poder do país sobre a obra que foi descoberta e o cuidado. E, pelo que eu vejo, a gente tem uma coisa que é unanimidade, que é a preservação, né? Então, sem assim, dúvida, desde que o país saiba cuidar, saiba conservar. E uma das coisas que Carla fala muito é sobre conservação das peças egípcias, que é questionável, né? Sim. A gente até, um próprio egípcio contou pra gente que, assim, não mais que 10 anos atrás, o museu egípcio era fechado na chave, uma pessoa ia embora, o responsável ia embora e trancava. Então, assim, o nível de segurança para a importância das peças que eles têm guardadas ali, especialmente, todos eles falam, os tesouros do Tutancâmon, é meio complicado uma pessoa com uma chavinha cuidar, ser responsável, né? Hoje em dia tem uma segurança maior, mas ainda é uma coisa que a gente fica um pouco chocado com o nível de
a gente que já conhece outros museus importantes no mundo, tipo o próprio British em Londres, que tem um acervo egípcio gigantesco. Louvre, né? E como tudo é tratado ali, e como tem pesquisa envolvida, e como tem cuidado, no Egito, infelizmente, a gente não vê o mesmo cuidado. Bom, começaremos então com os tópicos. Esses tópicos, eles ajudam, né, ao entendimento da cultura egípcia. E aí, sempre que for necessário, a gente fala um pouquinho sobre a experienciação da visita, de fato, a esses tópicos, né? Que é o caso dos hieróglifos. Hieróglifos e hieroglifos, isso varia realmente, né? Essa questão da pronúncia ainda é uma grande rixa, porque afinal de contas não é uma língua que advém do latim, então tem essa complicação dos hieróglifos e hieroglifos, como que pronuncia, tanto faz. No nosso país, no dicionário, eles colocam dessa maneira, hieróglifos ou hieroglifos, que é a escrita, né? E vocês estudaram recentemente sobre pré-história, né? E uma das definições da pré-história é a falta da escrita, que eu discordo um pouco, mas faz parte. Os hieróglifos é o momento que estabelece a escrita das civilizações, que tem origem cuneiforme, que é de outras civilizações, mas os egípcios fortaleceram, né? Então, a gente tem a ideia dos hieróglifos não somente como comunicação, mas também tem uma questão estética. E até algo que eu queria que a Carla falasse, que é a questão dos hieróglifos no espaço egípcio tradicional, né? Assim, tipo do Antigo Egito. Como que é, Carla, essa coisa dos hieróglifos? Eles realmente são visíveis, são presentes? Tem muita coisa conservada, especialmente assim, eu não diria tanto no Cairo, porque o Cairo, além do Museu Egípcio, a gente não tem outros templos que não sejam tão importantes como ali todos que estão as pirâmides de Gizé a Mastaba lá de Saqqara. Então, assim, pra gente ver muito hieróglifo mesmo, quando a gente foi para Luxor, a gente visitou muitos e muitos templos. Em Saqqara também a gente visitou um templo. E é impressionante como tem coisa, lógico, passado o tempo, que não são conservadas. Então, assim, você vê que já existiu alguma espécie de hierógrafo naquele ambiente e você vê que está deteriorado pelo tempo. Mas é muito óbvio, dentro dos templos em Luxor, que tem uma conservação assim, sensacional, ou dentro das tumbas, é impressionante a quantidade de hierógrafo. A gente também ficou impressionado porque a visão que a gente tinha do Egito até então era a de pirâmides, só pirâmides. O que importava no Egito eram as pirâmides. Quando a gente foi conhecer Luxor, que a gente acabou conhecendo uma vastidão de templos, tanto o templo de Luxor como o templo de Karnak, quem quiser pode pesquisar, é impressionante. A gente nem acredita que no Egito Antigo tinham tantos pilares, tantas e uma das coisas que mais que não sejam só pirâmides, outras formas de construção que a gente liga muito para mim, eu como leiga, liguei sempre muito aquela construção grega de colunas, e eu não imaginava que eu veria isso no Egito Antigo. Quando a gente chegou lá, a gente viu, a gente ficou impressionada. E o que é mais impressionante, tem pilares que são absurdamente adornados com hieróglifos. Então, assim, eles têm uma comunicação. Houve um templo que a gente foi, se eu não me engano, é o templo de Dendara, que tem, inclusive, questão de signos. Então, os signos do zodíaco, eles estão, de alguma forma, representados no teto do templo. Então, assim, é meio surpreendente, porque acho que a gente, até por filmes e por tudo que é mais divulgado do Egito, a gente liga muito à questão da pirâmide, mas quando você vê outras construções, outros tipos de templo, e a gente ficou bem embasbacado com o nível de conservação de alguns lugares, de alguns templos, de alguns hieróglifos. A gente viu muita coisa bem detonada também, mas a gente vê nos sarcófagos, a gente vê nas tumbas. Então, realmente é
é uma meio de comunicação que foi bem forte no mundo egípcio. Que provavelmente contribuiu pro crescimento, né? Pro crescimento da cultura, né? Porque escrita realmente sempre foi necessária para a questão de documentação, a questão de economia. Sim. Então, assim, a base de uma civilização é a escrita, né? Então, assim, você ter todo esse padrão. E como eu achei muito legal a sua citação com relação a filmes. Tipo, não existe, acho que não existe um filme que trate sobre Egito que não fala sobre escrita. Alguém que leia Sim. os hieróglifos e, tipo, interpreta. Sim. Né? A gente até estava pesquisando antes, né? Antes de falar, falamos sobre os egiptólogos. Poxa, pensar que existem pessoas no século XXI que leem esse tipo de... que existiu alguém que traduziu, né? Que é da pedra rosácea, pedra... tem a pedra que tá acho que no British, né? Que é um marco da Rosetta, leitura. Rosetta. Pedra Rosetta. Que é o grande... Nossa, muita informação. Marco para a interpretação da escrita egípcia, que por sinal não é uma coisa só, tá? Depende da região. Inclusive existem outros tipos, que é o caso da escrita hierática, que existem outras tipo níveis, né, de escrita, tipo mais elaborada. Inclusive aqui na imagem mostra visivelmente tipo uma formatação mais elaborada, menos elaborada, perdão, e uma mais elaborada aqui embaixo, né? Então assim, isso faz diferença. Você tem um baixo relevo, você tem um alto relevo. É um tipo de comunicação diferenciada, tá? E marca a cultura egípcia. Bom, e uma das coisas que eu particularmente sou super atraída, tava, né, assim, novamente batendo um papo sobre isso, que é o politeísmo, galera. Culturas politeístas, no geral, são super atraentes. A gente tem a cultura egípcia, que é uma das mais populares. Provavelmente, grande parte de vocês conhecem a cultura grega. Olimpo, que não desliguem. Tá? A Carla falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é os adornos dos pilares. Os gregos copiaram descaradamente e sem nenhuma, não é negável, é tipo assumidamente a cultura egípcia, e aprimoraram da maneira deles e criaram aquela estética. Mas a questão religiosa, politeísta, acontece em outras civilizações. Então nós temos a grega, que é a mais popular, tem a nórdica, que tem ficado muito popular, principalmente por conta de jogos. Acredito que alguns de vocês joguem God of War, né, que além da cultura grega adquiriu, né, a cultura nórdica, e a egípcia, que é incrível, riquíssima, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de uma das figuras mais importantes, Osíris, Ísis, Horus, né, que são, né, tá tipo numa linhazinha mais ou menos de importância, mais ou menos, tá? Porque o Ra tá ali no meio. A figura de Ra é uma das mais importantes, que é a figura de Ra, que é uma ave de rapina, não necessariamente uma águia, tá? Afinal de contas, Horus é uma águia definida, e aí vocês veem que Ra é a mesma aparência. Ele é uma ave de rapina, é uma figura que caça. Enfim, o que importa da figura de Ra é o sol, que é uma representação dele. Mas vejam, ó, que tem representações aqui, a cadeira, né? A cadeira é o trono, né? Como se fosse um trono. Como se fosse um trono. Ó, outro ícone que é bem importante, essa peninha aqui, que vai aparecer em outro momento, tá? Que é a deusa da justiça, que aí no juízo final é ela que pega essa pena e aí faz aquela medição do coração, que é bem clássico dentro da cultura egípcia, que é o julgamento final. A gente vai ver daqui a pouco. Mas eles eram politeístas. O que é o politeísmo? Acreditar em vários deuses, né? A crença em vários deuses. Outro aspecto importante é o fato de ter aparência animal e aparência humana, tá? Aparência animal, aparência humana. Mesmo quando eles aparecem com aspecto totalmente humano, existem representações deles que são totalmente animais. Então, eles são antropozoomórficos, quando tem a mistura dos dois.
zoomórficos, quando tem aparência unicamente animal, e antropomórfico, quando tem aparência humana. Antropo, humano, zoo, animal, morfia, aparência. É só lembrar de uma coisa bem besta, e eu acho que vocês todos vão lembrar, que é Hora de Morfar dos Power Rangers. Tá? Mudou de forma, ok? Bom. Não sei se é da geração deles. Ah, não, mas eles sabem, né? Eles sabem. E aí, alguma citação de algum deus? Eu não posso falar, né? Minha filha é Isis, que a gente com certeza voltou muito inspirado, e deusa da maternidade. Então, assim, a gente tem papiro aqui em casa com representação dela. E a deusa então, Isis, ó. A gente colocou o nome da nossa filha, Isis, em homenagem a... Eles estão segurando a chave da vida, cada um deles. Vejam que Osíris não. Vocês vão entender depois, porque no julgamento final é ele que decide tudo sobre o nosso comportamento. É o juiz. É o juiz. Aqui, ó, já chega o tribunal de Osíris. Osíris aqui, acho que eu vou riscar mais forte. Osíris. Aqui é Isis. Isis. A deusa da justiça. Aí tem o Anubis que leva aqui. A figura de Anubis. Anubis, que é um dos deuses mais populares, eu acho que alguns de vocês já devem ter assistido, né? O filme A Múmia, O Retorno da Múmia, ele é presente. E outros filmes, assim, que é uma figura de um chacal, né? Que é uma variação de um lobo aí, entre lobo e um cachorro. E ele que leva, né? Então, assim, tem uma coisa meio do que transporta, né? O que leva. Sim, e ele aqui é o deus da balança. mumificação, né? E o Anubis é o deus da mumificação. Aqui é a balancinha, né? Que é o coração, e aqui é a pena, que a deusa da justiça coloca a pena da cabeça dela, né? Que tava lá na outra imagem. Amit. Não, Amit é o monstro. Desculpa. Amit é esse monstrinho aqui, que também é bem interessante, porque ele tem a aparência de um crocodilo, ele tem a aparência de um leão e de um rinoceronte. Para os africanos, são os 3 animais mais perigosos, né? Sim. Então aqui não descreve, mas ele tem, né, a aparência dos animais, crocodilo, rinoceronte. Rinoceronte não, é hipopótamo, perdão. Porque o hipopótamo é pior do que o rinoceronte. Ele é territorialista, né? Aí ele acaba esmagando a galera, enfim. Então esse aqui, essa figura, é o demônio. Aos olhos deles, né? Aos olhos deles, da cultura. E que tem total sentido, acredito eu, até em aspectos numéricos, na atualidade. Esse aqui é o demônio deles. Quando você não é digno por essa balança, você vai ser julgado para ele, que vai ser devorado. E aqui tá um muito momento... parecido com o nosso diabo, né? Assim, não, tem uma coisa total de... Muito do demônio, É, né? até uma coisa, né, que a gente tava conversando também sobre a questão da moral. Sim, é impressionante como a gente fala muito de culpa cristã hoje em dia, mas eu acho que talvez seja um pouco reducionista até, porque se você já no Egito Antigo já existia uma espécie de julgamento das suas ações em vida e de uma penalização ou de uma salvação pelo que você fez, então essa balança de culpa e redenção, ela já existia há muitos e muito bem antes, inclusive, de Cristo. Outra coisa que é bem interessante, Osíris, ele é apresentado como uma múmia. Porque pela história, né, assim, pela mitologia deles, Osíris ele foi traído pelo irmão Seth, que é o Seth. Eles foram, né, esse aqui traiu o irmão e ele partiu o irmão dele em vários pedaços e espalhou pelo Egito. A Isis, ela chorou o rio Nilo
Olha que poético. Né? Então, assim, ela chorou, sofreu, a Isis aqui, né? Chorou o rio Nilo. E aí ela pede, você lembra qual é o... o Anubis. Ela pede o Anubis. E aí ela junta... Que junta as partes dele que foram... E mumifica. Por isso que Anubis, Osíris, perdão, ele é sempre retratado com a roupa branca, com a túnica branca. Porque tem a ver com o processo de mumificação, que, gente, é uma das coisas mais básicas de cultura egípcia. Mumificação, né? Então, assim, a gente não pode desligar a cultura egípcia de mumificação, que é a preservação do corpo. Não é uma preservação como que a gente faz, né? A gente embalsama um corpo para um velório, mas o que eles querem é a conservação total do corpo, porque eles acreditam na vida após a morte. Outro ponto importante é não necessariamente, tipo, eu creio na vida após a morte, eu valorizo a morte, porque também é um outro preconceito até sobre a cultura do Antigo Egito. Né? Então, assim, na verdade eles viviam intensamente, só que tinham uma preocupação de ter uma boa pós-morte, né? Que também tem a ver muito com o cristianismo. Muito do que a gente faz é pensar em ir para o inferno, ir para o céu. Sim. Né? Então, assim, não é algo totalmente desligado. Não, e a própria Bíblia fala de um juízo, de um julgamento final, né? Que vai te dar salvação ou não. Então, não é tão longe. Não é tão distante, né? Bem, a lei da frontalidade é o estilo visual que eles constroem. Nós temos o rosto de perfil, o tórax e os ombros de frente. Vejam que todas as representações divinas seguem a mesma forma. E os pés também de perfil. Esse aqui é um padrão. Tanto que, assim, uma das coisas que é interessante é que o artista, ele era como arquiteto, como pedreiro, como marceneiro. Eles construíam imagens visualmente todas parecidas. Tipo, não existe identidade visual como a gente tem hoje. Tipo, o artista que é cubista, o artista que é expressionista. Não tem. Eles seguem um padrão quase de indústria. Todo mundo vai pintar e vai fazer da mesma maneira. Tá? Uma das diferenças que tem é a tonalidade de pele da figura masculina, que é um pouco mais escura do que a da mulher. E os deuses são sempre representados um pouco maior. Tem até um filme que mostra um pouco disso, que é acho que Deuses do Egito. Eles colocam as figuras egípcias maiores do que as pessoas comuns, né? Bom, arte mortuária. Aqui é o Rei Tut. Super conservado, tá, gente? Isso aqui é uma múmia muito, muito bem conservada. Inclusive, eles conseguiram fazer reconstrução facial, prever idade, tudo certinho. Doenças, tá? Porque provavelmente o Tutankhamon era filho de parentes, né? Sim. E aí tem a questão, acho que física, né? Fala dele, Falam da deformação, talvez doença. Acho que tinha um pé torto, uma coisa... parece que ele tinha umas comorbidades aí meio relacionadas a essa coisa consanguínea. Que não era incomum e, além disso, não é uma coisa só dos egípcios. Isso outras culturas mantinham, que é a questão da linhagem familiar. Aqui atrás, dá pra ver um dos sarcófagos, tá? Se não me engano, acho que são 6 sarcófagos que ele foi enterrado. Não, são 3. 3? 3. Que aí vem uma camada... É porque, na verdade, você tem 3 sarcófagos e 6 camadas. Sim. Acho que vem máscara, aí vem uma capa por cima. Acho que tem uma foto aqui. Deixa eu ver, ó. Isso aqui foi na época que descobriram. Isso aqui foi exatamente, tá? Essas fotos, elas foram coloridas depois. Mas isso aqui é de 1922, ó. Esse aqui é o lacre. Esse lacre, inclusive, é super emblemático, né? Porque dizem da maldição de Tutankhamon, que não vai dar tempo de falar sobre isso. Mas existe a tal maldição, que quebrar esse lacre foi o grande crime, né? Enfim. Aqui é dentro. Hoje, inclusive, você consegue ver, tipo, a superfície mais aberta.
Aqui é uma das aberturas, ó, então aqui já tem uma não sei se é um sarcófago ou se é uma dessas capas, eu acho que é um sarcófago. Sim. Um dos. É, que tem A máscara que maravilhosa. é maravilhosa. É de tirar o fôlego, né, gente? Putz, né? Olha isso. Inclusive uma pessoa quebrou essa partezinha aqui, lá, limpando um lugar, né, e colocou um durepox. Ele achou que não iam descobrir, mas descobriram, tá? Não façam isso. Se vocês quebrarem coisas em museus, avisa o E que museu. é muito uma representação masculina, né? Exato. Que tem a ver com... apesar do grande parte dos negros não tem muita barba, né? Sim. Mas o pouco que tem essa marcação, que é um objeto, né? É um objeto que realmente faraós utilizavam. E isso marca mais uma vez a questão da estética, a preocupação visual, indumentária, beleza. É uma civilização que tem uma preocupação com beleza muito forte. Né? Padrões, a gente acha que não, mas padrões estéticos, força, refinamento, tá? Apesar quando fala-se de África, fala-se de traços mais marcantes, mais rebuscados, mais grosseiros, perdão, né? Tipo, mais marcados. No caso dos egípcios, tinha refinamento, né? Tipo, eles valorizavam o cabelo liso, raspavam cabeça, utilizavam perucas. Então, assim, é algo a se avaliar também. Bom, aqui foi o grande cientista que descobriu o sarcófago em 1922. Essas fotos, elas são coloridas pós, tá, gente? Isso aqui é coisa recente. Olhar para uma foto em preto e branco, ter todo um estudo dos cinzas e fazer uma suposição do que eram as cores originais. E aí que ele está estudando, fazendo um estudo. Ó, tem a parte do sarcófago aberto, existe um sarcófago por dentro e, se não me engano, tem mais um. E além disso tem uma como se fosse uma capa, e além disso tem a máscara. E depois ainda tem um baú que tinha uns objetos, que é mais um invólucro também, cara, de proteção. É super revestido, né? Tipo, não é pra ser acessado. Ó, aqui, tipo, nossa, olha esse. Esse é o grande, né? O grande sarcófago. Aí você tem mais esse, a máscara e o cadáver. Né? Então tem uma sequência aí é uma matriosca. É uma matriosca egípcia. Incrível. Sim, gente, isso aqui provavelmente é ouro, tá? Porque eu sei que muitos de vocês, isso é ouro? Provavelmente. Não maciço. Provavelmente um revestimento em madeira. Como não é uma coisa que a gente encosta, vê de fato, né? Agora a máscara não. A máscara é maciça. A máscara, né, ela tem a outra fotografia. Aqui é a fotografia bem original, da fase da descoberta, né? Então ele abrindo no local, descobrindo, imagina, né? Que momento. Esse é o local atualmente, você chegou a ver? Sim, a gente foi em Luxor, entrou, não pode tirar foto também. Estava em processo de restauro. A gente viu que a gente pode acessar a sala e a gente viu que o processo de restauro é absurdamente delicado. Milímetros da pintura, milímetros das imagens, elas são com pincéisinhos, é uma coisa muito, muito delicada. E a gente imaginou, ficamos supondo que demoraria muito tempo para eles concluírem aquela restauração. E a figura de Osíris aqui. Faz relação ao É grande, é luxuosa, tem as gente, cores não bem é fortes. corona, tá? É só alergia. Quem me segue sabe que eu tenho gatos. Bom, aqui a gente tem acho que é bem famoso em filme, né? No filme A Múmia, mostra esses potezinhos, que essas ânforas, elas guardam os órgãos do morto. E, curiosamente, o cérebro é uma parte que é descartada, para eles não era importante.
Eles não sabiam o poder do cérebro que a gente tem noção hoje. Aí eles achavam que era uma coisa a mais e que o que realmente compunha o corpo era pulmão, era intestino, era coração, rim. Então, assim, essas partes eram guardadas. E aí essas ânforas, elas continham esses órgãos que ajudavam na conservação do corpo, a retiragem, né? Bom, pirâmide, chegamos no ponto principal, o Master Blaster, o grande foco, a obra do Paz. Essa é a obra do Paz. E 100% das vezes vai cair matemática, tá? Então, assim, já fica claro. 100% das vezes que isso aparecer em prova, caiu matemática. Tipo, dificilmente caiu somente o que eu vou falar aqui pra vocês. Tipo, a gente fala um pouco sobre o aspecto histórico, a gente fala um pouco sobre matéria-prima, mas o foco maior de vestibulares é tratar a formatação matemática, que vocês estudam, obviamente, né? Acho que não tem nenhum estudante de ensino médio que não passe por cálculo de área, né? Carla é engenheira, tá, gente? Eu não sei se eu cheguei acho que a gente não comentou, né? Não comentamos. Carla é engenheira, então ela sabe bem sobre esses aspectos e é inegável. É algo que marca mesmo, é revolucionário. Não separem. Quando a gente aprecia uma obra de arte, a gente não pode separar o aspecto matemático. Existe isso, porque é sempre muito bonitinho falar assim, estudei tal coisa e nunca vou utilizar, mas alguém utilizou para construir, para você olhar e achar lindo. Então valorize, porque realmente é incrível. As 3 pirâmides de Gizé, o de Gizé, eles falam Gizé lá, como nem falam, eles falam mais do nome das pirâmides mesmo, de quem é, do Kefren, do Kelps e do Miquerinos. Miquerinos, exatamente. Que inclusive segue a ordem, eu não sei, eu não vou conseguir reconhecer nessa foto. Não, é porque... porque essa foto não tá no bom ângulo. O que dá pra saber é que aqui é Kefren, que é a do meio, né, e é a maior. É a maior não, perdão. Ela é a do meio, né? Vai seguir uma sequência. Eu acho que, pelo ângulo da foto, essa é Miquerinos, que é a menor. Acho até pela proporção. Ela não tem muito revestimento também, se você observar. Você consegue ver mais as camadas de... aquela mais grosseira, né? Aqui você ainda vê um resto do revestimento... Tipo, como se estivesse cobrindo... Um acabamento, como se fosse um acabamento. Que foi se perdendo ao longo do tempo, mas você vê que essa ainda tem alguma... algo conservado. Isso é importante. As fotografias, elas não ajudam, tá? Fotografia de pirâmides é muito complicado, porque você não vai olhar e falar assim, tal é essa é aquela. Essa parece menor, mas eu suponho que essa seja a maior, pelo ângulo. É porque, na verdade, essa aqui tá muito próxima das pequenas. E é um planalto, assim, então ele também não tem uma superfície... certinha, não é retinho, dependendo do ângulo que você tá, elas realmente têm proporções diferentes. Mas um ponto que é importante é saber que a maior pirâmide é maior do que a Torre Eiffel, tá? E que ela já perdeu 9 metros ao longo do tempo. Por conta da ação do tempo. E que ação do tempo? Ou seja, pode ela ser é ainda essa? maior. Que ação do tempo pode ser essa? Tipo, chuva? Solo, né? Eu acho que o solo... A areia mesmo? Tipo, vento com areia meio polindo? Não, eles falam... Eu acredito que seja próprio peso. O solo. Porque, assim, logicamente não tinha uma fundação maravilhosa, não tinha... isso aí eles não falaram muito, mas a gente supõe que seja alguma coisa de solo. Provavelmente foi tipo, afundando. Mas, gente, não vamos falar que é de ET, não, pelo amor de Deus. Vamos valorizar o ser humano, né? Que é capaz. Olha a diferença dessa fotografia. Essa aqui é bem legal, porque uma das coisas que eu gosto dessa foto... Uma é pequenininha, né? Exatamente. Olha como engana, gente. Olha isso. O que é ângulo de foto. Sim. Né? Bom. E é exatamente, aqui tá próximo das pirâmides pequenas, ó. Piramidezinhas. E aqui... piramidezinhas. Tudo um ângulo de fotografia.
o que eu acho muito legal dessa foto é principalmente mostrando cidade. É isso que eu ia falar. É, né? É chocante quando você olha de um lado aquele Porque deserto. eu acho que todo região... leigo em termos de pirâmide acha o seguinte, olha fala assim, pirâmides do Egito. Tipo, eu vou andar quilômetros e quilômetros de areia, passar por 15 mil escorpiões, 15 mil aladins, encontrar 13 mil lâmpadas e, finalmente, pirâmides. Mas a gente vê que, tipo, a cidade tá do lado. É do lado. Né? Tipo, não é uma coisa... E é um deserto, né? Assim, se você olhar... Tipo, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Você olha pro lado, é aquela coisa de uma planície de areia, mas do outro lado, uma cidade caótica, porque o Cairo, eu vou dizer, o trânsito mais maluco que eu já vi na minha vida. Cidade muito caótica. Então, é incrível, assim, tá? Uma coisa desértica ao lado de uma super metrópole, megalópole, confusa e cheia de anarquia. É um dos lugares que eu mais tenho vontade de conhecer, assim, de longe. Eu sei das dificuldades, principalmente mulheres. Muito. Né? Mas tá, assim, na minha lista de viagens, com certeza. Assim, tipo, é um lugar que eu espero não morrer sem conhecer. Porque, cara, olha isso, né? Tipo, que experiência conhecer esse lugar. Essa é a maior, tá, gente? Apesar de não parecer na foto, mas essa é a maior. Ela tem mais de 130 metros de altura. A Carla falou bem, a fundação ela já caiu, tá? Então ela em algum momento já foi maior. Esse revestimento, né, que muitos perguntam, né, sobre, tipo, descascou, enfim. Sim, descascou, ação do tempo, a gente tá falando de uma construção muito antiga. Num deserto, né? É num deserto, exatamente. Como conservar, né, isso. Tem vento pra caramba. E outra coisa que é muito legal das pirâmides, isso é algo que vocês têm que lembrar, porque afinal de contas a gente tá falando de uma obra do Paz, cada uma é para um faraó. Tá? Então, é realmente uma coisa extremamente ostensiva, monumental, para mostrar o poder, domínio. Então, assim, não é simplesmente, vamos construir um super monumento e escravizar milhões de pessoas. Não. É tipo, eu quero mostrar meu poder, meu domínio territorial mesmo. E é lindo, e ficou na história. Eu sei que a gente, né, pode ter as amarras com relação à escravidão, mas tá na história da humanidade. E faz parte das 7 maravilhas do mundo antigo, que não, né, atualmente é a única, as 6 não existem, É. E essa permaneceu. Tá? Então tá aí, é um marco histórico importantíssimo. Bom, Carla, tem alguma experiência que você acha legal falar sobre tipo, como turista mesmo? Tem, né, os alunos adoram saber essa parte turística também. Uma coisa que a gente achou super curioso, a gente estava acompanhada de um guia egípcio, porque é recomendado, porque o Egito não é um lugar fácil, porque a gente percebeu assim, primeiro, a gente sentiu um ambiente meio corrupto, então assim, até para entrar em alguma tumba menor, eles ofereciam pra gente determinados acessos privilegiados se a gente pagasse por fora. Então, assim, você acha que você vai entrar na região, na planície ali de Gizeh, você acha que você vai entrar numa área mais protegida, com segurança e tudo, e na verdade não. É uma grande galeria, as pessoas vão te abordando. E uma das coisas que mais nos impressionou também foi como tinha muito passeio de escola, de crianças e adolescentes de outras regiões do Egito, não eram exatamente do Cairo, e elas, quando viam a gente ocidental, elas corriam para abraçar a gente, para querer tirar foto. Inclusive, no momento até a gente ficava, era meio constrangedor, porque ficava várias crianças e adolescentes em volta da gente. Tipo, vocês também viraram peças turísticas. E eles ficam ao redor. Eles percebem que a gente é ocidental e é quase assim, vocês falam assim, meu Deus, eu sou uma
pessoa muito famosa aqui, e eu não tô sabendo. Mas, e o guia, teve um momento que o nosso guia, que a gente estava acompanhado com ele, que ele teve que dar um chega pra lá, porque senão a gente não conseguia mais andar, transitar, porque vai acumulando, vai vindo criança, vai vindo adolescente. E eles pedem, dão um celular pra gente, uns celulares, modelos bem antigos, pedem pra gente tirar foto com eles. E assim, isso a gente ficou super curioso. E a gente também ficou super curioso como fica a venda de serviços ali, uma coisa meio feira, próximo à pirâmide. Então, ficam uns dromedários ali, algumas pessoas oferecendo, como é uma planície muito grande, eles ficam oferecendo o passeio para você transitar ali, andar de dromedário, para tirar foto com o dromedário na frente da pirâmide, na frente das pirâmides, parecer que você está no filme da Indiana Jones. Mas, na verdade, você sabe que é tudo, não tem Tudo absolutamente fake, nada né? natural ali. Aquele dromedário não estava ali, se não tiver ali, são aquelas pessoas, e principalmente não, apenas homens. Então, quem está vendendo, quem está oferecendo esse tipo de serviço, não existe mulher oferecendo esse tipo de serviço, só existem homens oferecendo para entrar nas tumbas, em algumas tumbas menores. Os guias, sempre homens. Sempre homens, sempre homens. Isso tem a ver com cultura também local, né? Que eu até postei recentemente falando sobre isso, que a figura feminina é do lar, gente. É cultural, a mulher em casa. Né? A outra coisa que chama atenção, inclusive, para o homem egípcio, né? A Sim. mulher, mesmo, principalmente no Ocidente, né? Porque que aí vira por uma mais coisa, tipo, é a cultura do outro, então... Sim. Né? Bom, enfim. A esfinge é do Khafre. Ela faz a montagem do rosto do Khafre. Tem mitos em cima dessa escultura. Gente, eu não gosto de chamar escultura de estátua. Eu tenho uma coisa meio particular com isso, tá? Tem uma irritação da Isabela. Eu não gosto de chamar, estátua. Não, estátua é brincadeira que a gente faz com criança. Tá? Então, a escultura do Khafre, que aí puxa, né, a fisionomia dele. Tem o mito de que Napoleão Bonaparte estourou o nariz da escultura. Mas isso, acredito eu, que seja mito, porque se ele jogasse uma bomba, estouraria um pouco mais do que só o nariz. Então, sim, a não ser que tenha tido um ângulo muito específico, né? Ou que ele fosse um atirador de elite de bombas. Mas saibam também, é uma coisa que em outro momento, né, no segundo ano a gente fala um pouco disso, Napoleão Bonaparte, sim, pegou muitas peças importantíssimas do Egito, recolheu, tipo, tropeçou, olha o que eu achei, e levou uma mumiazinha, né? E levou, e grande parte dos museus europeus são nesse mesmo esquema, né? O que eu particularmente não acho péssimo, porque no contexto atual o Egito não seria capaz de manter. Mas aí a gente não vai entrar nesse assunto neste momento. Bom, Templo de Luxor, só para vocês conhecerem alguns templozinhos. Acho que o horário ficou apertado, né? Mas o Templo de Luxor. Até uma coisa que eu perguntei pra Carla, né, que vivenciou isso. Cara, o Egito tem essa cor marrom? Tem seco mesmo. Deserto, né? Igual no Marrocos também, gente. Quando a gente foi no Marrocos também, essa cor da terra, pálida, né? Cor de terra. Mas eu acho que brasiliense se adapta bem, né? De boa. De boa, né? De boa. A matéria-prima não tem jeito, não tem como. Acho que setembro em casa faz a gente falar assim, cara, Egito é de boa. De boa, tranquilo. Gente, olha que legal. Um templo da única mulher faraó. Acho que é importante você falar de Luxor, voltamos. Só voltando, que é talvez uma das cidades mais importantes, porque o Vale dos Reis fica ali na cidade de Luxor. É na beira do Rio Nilo. Carla que conhece no local, fale, Carla. A gente foi, é uma região em torno do templo, é uma região muito pobre, é muito pobre, assim, até meio assustador, assim, pra gente, meio pro turista, Mas o templo de Luxor, a cidade de Luxor, ali na beira do Rio Nilo, é uma das coisas mais importantes do Egito. A gente fala muito de Cairo, de pirâmide, mas o templo de Luxor é além de, não só o templo, né, a cidade. Você tem o Vale dos Reis, então Ramsés, as principais tumbas
dos reis, dos faraós estão ali, eles foram enterrados ali. Existe eles tiveram toda uma arquitetura para pensar onde seriam as tumbas, dependendo da idade do faraó. Aí tem as tumbas porque eles começam, o faraó nascia, eles já começavam a construir a tumba. Então, se o faraó morria muito velho, geralmente eram tumbas muito profundas. Se ele era um faraó mais novo, tanto que é tipo a do Tutankhamon, uma tumba de relativo fácil acesso, porque ele morreu muito novo. Então, e assim, as construções, o nível de conservação e aquela coisa que foge de pirâmide, já tem pilar, e aí do outro lado tem uma travessia, você faz uma travessia de esfinge, você chega do outro lado do Rio Nilo, que está o templo de Karnak, que também é um templo muito importante. Então, essa região é toda muito importante. Aí, pode... Acho que é importante associar com história. Então, assim, pegar em outro momento cada um desses templos, não só porque aqui a gente está com viés visual, tipo, padrões que são arte mortuária, blá, 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 mas é importante depois dar uma associada, pegar mapa, acho que é extremamente importante. Entra geografia, entra história, gente, entra... geopolítica, né? Então, assim, que é uma coisa recente também, vale a pena, porque a gente não pode esquecer da Primavera Árabe, não pode esquecer de ISIS, que tem atuações nessas regiões. Então, ok, a gente está mostrando aqui uma coisa contemplativa, mas façam em casa a associação disso com aspectos históricos. Achei legal, Carla, falar aqui na região perto de Luxor. Olha esse lugar, né? Chamado Luxor. Aí vem uma região pobre, né? Então, assim, olha o nível, né? Questão de pilares. Mais tarde a gente vai fazer vídeo também sobre arte grega e arte romana. Então, assim, já tem uma base aí de construção. Pense em matéria-prima, como que é a aquisição de matéria-prima, o que é a matéria-prima para o nobre, o que é a matéria-prima para o plebeu, né? Então, tudo isso faz uma ligação. Então, assim, não anulem as coisas, né? Esse templo, eu acho que eu vou voltar nesse daqui a pouco. Falar, acho que o templo de Luxor ainda, né? Que tem muita coisa marcante, né? Esse é o templo de Luxor, Luxor, esse só que aqui você está vendo a vista frontal. Uma outra vista. Isso, e inclusive, eles têm uma das... Esqueci o nome. Você fala Ai, meu Deus. Enfim, né? Os obeliscos. Os obeliscos, inclusive tem um obelisco doado, viu? Gente, uma coisa que se vocês pararem para pesquisar, tem doações egípcias. Todo mundo só lembra dos franceses doando, né? Tipo, o Estátua da Liberdade. Mas os egípcios também doaram obeliscos. Inclusive tem um francês que é super popular, aqui tem um obelisco. Olha que visão bonita, né? Um desenho de um obelisco. Um obelisco. E na França tem doado pelos egípcios. E uma das coisas que eu postei até recentemente sobre o templo que foi doado para Nova York. Sim. Dentro do museu. No Museu do Metropolitan, né? Tem um templo. Isso é muito legal. Afinal de contas, não é todo dia que você vê uma arquitetura dentro da arquitetura. E eu achei assim, nossa, eu tive a experiência de visitar e foi formidável. Eles criam também uma atmosfera, uma portinha bem singela. Aí você entra e de repente tem lá um templozão com espelho d'água, um lugar super bonito. E além disso tem toda uma descrição falando que o Egito doou por conta de depredação. Eles estavam, né, sofrendo depredação e acharam melhor doar para os Estados Unidos para que a peça não fosse perdida. Mais uma vez é algo a se refletir com relação a museus que, por contextos de colonização ou por contexto de guerra, adquiriram peças egípcias, mas eles mantêm. Então, assim, existem as duas faces da moeda, né? Assim, existe, claro, a questão de exploração de um território, mas existe a conservação da história. E é algo que a gente tem que pensar como estudiosos, né? Pelo menos eu sou bem egoísta e penso mais como estudiosa do que somente como
né, território, enfim, né, eu prefiro que as peças se mantenham, né, se mantenham vívidas. Bom, o templo de Rabu Sindel, que faz retratação de faraós, né? Essa eu não visitei, porque geralmente as pessoas fazem um cruzeiro, saem de Luxor, fazem um cruzeiro pelo Rio Nilo e chegam em Assuã, a região ali que tem esse templo, que também é um dos mais importantes do Egito. Então, assim, o Egito não se restringe às pirâmides. Acho que isso o Nilo mostra a importância do Nilo, de como algumas coisas foram construídas, templos importantes foram construídos em volta do rio, fora, né? Fora do... E o rio, como o rio é importante, porque a Luxor está na beira do rio, a Karnak, depois tem um Assuã. aspecto religioso do rio. Sim, né? Não só o aspecto politeísta, como depois o aspecto cristão. Que é muito geográfico, forte. Né? Geográfico. Eu lembro da gente aprender na geografia, cara, não, a importância do Nilo e a vazão que tem do Nilo. Um posicionamento de um tráfego econômico que os até... Estados Unidos ajuda até hoje para ter o comércio. Enfim. E outra coisa, assim, as fotos que a gente mostra são fotos aproximadas, turísticas, encontradas na internet. Mas dá uma olhada depois, caso vocês tenham curiosidade, claro, de olhar isso de forma aérea. Eu acho muito legal ver aéreo, porque, sério, são lugares, tipo, às vezes no meio do nada, e assim, de repente tem um templo. E isso é muito simbólico, culturalmente, o que é uma cultura de expansão. Fala-se muito de expansionismo romano, mas o que é o expansionismo egípcio dentro do próprio Egito? Dentro do próprio Egito, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha mesmo, essa coisa como o rio é importante para uma civilização. Né? E artisticamente, né, gente? Olha os visuais, olha a linguagem. Toda a escultura egípcia tem traços faciais, né? Então, assim, você consegue perceber que tem posições específicas, né? Carla, a gente não chegou a comentar sobre posição de Osíris nas esculturas. Sim, mas o posicionamento de braço, tudo é muito simbólico. E próxima aula a gente fala um pouquinho mais dessa senhorita, que é o Busto de Nefertiti, outra obra do Paz também. Hoje o foco maior foi nas pirâmides, mas essa é outra peça egípcia de extrema importância. Bom, muito obrigada, Carla, muito obrigada pela contribuição. Eu que agradeço a chance de falar. Achei ótimo. E é isso, pessoal, bons estudos.